dando continuidade com as palestras da 24ª CIPATP, hoje estamos com a nutricionista Simone Leite. A Simone é especialista em promoção de saúde, diretora do Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. Simone, o que realmente é uma alimentação saudável? Olá, bom dia, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e muito feliz em poder falar sobre alimentação. Então, o que é uma alimentação saudável? É aquela que fornece ao corpo nutrientes em quantidade adequada para que ele funcione bem. Hoje nós temos muitas informações na mídia sobre alimentação saudável. Algumas delas criando mitos para se venderem muitos produtos, outros para ganharem seguidores em mídias sociais. Então, e a alimentação saudável nada mais é que o equilíbrio de todos os grupos dos alimentos, que é dos carboidratos, proteínas e gorduras, em quantidade adequada para cada pessoa. Eu gosto muito de usar aquele termo famoso para definir o que é alimentação saudável. É o desembalar menos e descascar mais. Então, sempre uso esse termo como princípio da alimentação saudável, né? E também tem o princípio da variedade, moderação e equilíbrio, ou seja, a variedade de alimentos, moderação em quantidade e equilíbrio em quantidade. Como é que a alimentação inadequada, ela pode ser um fator de risco por um acidente, no caso de trabalho? Como tu consegue ver isso aí? Sim, o consumo inadequado dos alimentos, em quantidades maiores do que a necessidade de uma pessoa, pode tornar uma pessoa dispersa, pode tornar a pessoa mais lenta, o que pode levar a um acidente de trabalho, num ambiente, numa área, né? Então, cada um de nós precisamos de uma certa quantidade de alimentos para desempenhar bem as nossas funções. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha movimentando o corpo vai precisar de mais energia do que a pessoa que trabalha sentada numa função administrativa, né? Hoje mesmo, a má alimentação é uma das principais causas para as doenças crônicas não transmissíveis, que são hipertensão, diabetes mellitus, obesidade. E uma pessoa com uma dessas doenças, muitas vezes nem sabe que tem, né? Muitas vezes tu vai descobrir que é hipertenso quando tu já passou mal, ou quando que tu está diabético, quando tu teve uma crise, tivesse que ir no hospital ou no médico descobrir, né? Então, isso faz que tu aumente a tua probabilidade de se acidentar. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham em altura ou em espaço confinado têm 10 vezes mais risco de acidente se tiverem alguma dessas comorbidades. Então, por isso que a Sim. alimentação é muito importante para a pessoa estar saudável no ambiente de trabalho também. E quais os benefícios de uma alimentação saudável? Então, a gente fala muito em alimentação saudável de benefício de estereótipo de corpo, né? Mas, na verdade, que a alimentação saudável é muito mais que a aparência de uma pessoa. Ela é responsável pela melhora da concentração e da memória, porque através dos nutrientes presentes em alguns alimentos, eles são capazes de potencializar a nossa memória e concentração. Um bom exemplo é a glicose. A glicose ela é um combustível para o funcionamento dos neurônios, mas claro que a glicose provinda de bons alimentos, sem os excessos, né? A alimentação adequada também é responsável pela melhora do nosso humor, porque uma pessoa que se alimenta de maneira adequada, ela está ingerindo todos os nutrientes que o corpo precisa para trabalhar, e aí liberará hormônios que potencializam a calma e a felicidade. Um exemplo desse hormônio é a serotonina. A gente fala muito do hormônio da felicidade, né? Aparecia na TV, se falava muito sobre esse hormônio. Só que para eu produzir este hormônio, eu preciso comer alimentos ricos em uma substância chamada triptofano, que está na batata, no frango, na banana, no chocolate. Mas, para eu poder absorver ele, eu também preciso consumir alguns tipos de carboidratos. Então, é complexo, mas é um equilíbrio, né? Outra dica que eu falo da alimentação adequada, que ela é responsável pela manutenção do bem-estar físico e mental. Quando a gente se alimenta bem, a gente fica mais tranquilo, com maior autoestima e com maior predisposição para aproveitar a vida, para fazer uma atividade física, para dar uma caminhada, para ter um momento de lazer. A alimentação adequada também ela é responsável pela qualidade do sono. Se eu não dormir bem, eu não consigo fazer a produção dos hormônios necessários para o meu bem-estar. Então, é tudo um ciclo. Se eu não dormir bem, eu já não vou conseguir me alimentar bem, eu já não vou conseguir fazer uma atividade que me traga prazer. Então, por isso que ela é tão importante para nós.
Simone, assim, ó, o pessoal sabe como é que é, né? As pessoas pensam assim, ó, eu tomo água, eu tomo líquido, então chá e café, chimarrão, substituem o beber água? Ótima essa pergunta, Vanessa. Então, chá e chimarrão não substituem a água, pelo contrário. A água, ela traz oxigenação para os nossos órgãos, tá? E ela faz uma lubrificação. O chá e o chimarrão, eles possuem outros benefícios, só que eles possuem substâncias que vão ser absorvidas no intestino e não trazendo oxigenação. Eles funcionam como se fosse um medicamento também, tá? Ele tem a parte fitoterápica deles, só que eles não hidratam. Se eu tomar chimarrão em excesso, eu posso me desidratar. E incluindo nessa pergunta o café. Quem toma muito café tem maior probabilidade de desidratação do que hidratação. A água é insubstituível. Eu posso ter a água de um suco, me hidratar com um suco, mas tem outros benefícios também. A água é água. Tem que tomar ela e outros líquidos. E quais as dicas que hoje tu dá, tá, para seguir uma alimentação equilibrada? Então, a primeira dica de todos é beber bastante água. Estar hidratado é fundamental para que o corpo funcione de maneira correta. A desidratação ela pode causar a sensação de cansaço, interferir na produtividade, além de ser uma desencadeadora de doenças e algumas síndromes, tá? Então, a gente não pode ficar esperando ter sede para beber água. A gente tem que ter o hábito de beber água ao longo do dia. Eu costumo ensinar as pessoas que a gente deve tomar 35 ml por quilo de peso, ou seja, uma pessoa que pesa 40 quilos não vai precisar tomar 2 litros de água. E quem tem que tomar acima de 2 litros pode fazer o equilíbrio lá na média dos 2 litros e 2 litros e meio, tá? Outra dica é, durante as principais refeições, procure evitar frituras, alimentos gordurosos. Prefira sempre as preparações cozidas, assadas, grelhadas, os refogados. Tenha sempre uma salada fazendo parte dessas refeições, porque a gente acaba, às vezes, comendo o rápido, o prático, né? E esquece de colocar uma salada que é tão importante, ou de comer uma fruta durante o dia, né? Outra dica importante é, fique atento às porções que tu consome, porque o nosso cérebro, ele avisa o corpo que está saciado, mas para ele avisar, a gente precisa de 20 a 40 minutos para receber essa mensagem. E quando a gente recebe essa mensagem que come rápido, a gente já está saciado. Então, quando eu como muito rápido, eu preciso comer mais para me sentir satisfeito e depois eu me sinto mal. Eu fico cheio, né, cansado. E aí pode ocorrer várias coisas, como ficar indisposto, ter dor de cabeça, ter problema com gases. Outra dica também que é importante é o cuidado com o consumo excessivo de gordura. Porque quando eu como gordura em excesso, eu torno o processo da digestão mais lento e aí aumenta a ocorrência de azia e refluxo. E muitas vezes as pessoas linkam a azia do cafezinho, do meio da tarde, ou o mal-estar porque comeu algum alimento em algum restaurante, e muitas vezes é pelo excesso da gordura, tá? Enfim, para a gente ser saudável, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Comer de tudo um pouco, mas saber comer. Não comer só alimentos gordurosos, não comer só fritura, ou não comer só carboidrato, porque nós temos muita facilidade de desembalar os alimentos. E a gente não tem o hábito de descascar. Então é uma coisa simples. Olha, de tarde eu tenho o hábito de comer uma bolachinha recheada. Bom, vou começar a comer uma fruta. Eu chego em casa, eu tenho o hábito de comer 4 pães, 3 pães. Eu vou comer 2 e vou botar ovo no meio. Então eu sempre falo assim, a mudança de hábitos ela é gradativa, né? A força de vontade e mudar os hábitos um de cada vez, porque senão a gente não consegue. Tá bem? Uma dica, Simone, que eu ia te pedir para tu dar para o nosso trabalhador avulso, tá? Que ele trabalha na rotatividade, né? Então, ele agora vai começar a ficar calor, é muito calor no Porto, né? Trabalhando no sol e tudo. Uma dica que tu dá agora para o verão, para alimentação, para ele estar sempre, não sentir tanta fome antes de ir trabalhar, mas também não ir pesado. O que tu daria essa dica? Primeiro de tudo, calor e hidratação, tá? Muitas vezes a gente começa no calor ter dor de cabeça, pensa em vários problemas de saúde e é apenas desidratação. A segunda dica sobre alimentação é sempre procure ter frutas no seu dia a dia, tá? Porque vai trazer vitaminas e minerais que eu não tenho dos outros alimentos e que vai me trazer um equilíbrio.
E parece que no momento que eu consumo que não me traz a saciedade, mas traz, tá? É hábitos. E consumir alimentos com proteínas. Por exemplo, de manhã eu tenho o hábito de comer já 3 pães para segurar que eu vou fazer força, que vai estar agitado meu dia, ou bastante movimentos. Eu posso comer, já deixar um ovo cozido, tá? Ou então eu vou tomar um iogurte, eu vou botar uma fibra, uma aveia nesse iogurte, em vez de comer só pão. Se eu como 2 pães, eu vou comer um iogurte com aveia e comer um pão, para poder também ter nutrientes que vão trazer a saciedade durante o dia e que essa pessoa não fique pesada, tá? Porque é muito comum as pessoas passarem mal. E nesse período, as reclamações de dores de cabeça são imensas, tá? E muitas vezes é da desidratação. Outra coisa, consumo excessivo de suco artificial, né? Suco artificial não é saudável. Refrigerantes não são saudáveis. A gente sabe que não são, mas eles trazem o prazer momentâneo, né? Então, assim, parece que me sacia, porque eu tomo ele gelado. E é mais Não, fácil, né? é mais fácil. E eles nos desidratam. Então, eu tomo 2 litros de suco artificial ou de refrigerante e acho que está me fazendo bem. E isso está estragando meu organismo por dentro e trazendo consequências a longo prazo, né? Eu começo a ficar pesado, eu começo a ficar mais irritado, traz sentimentos de ansiedade, tá? Insatisfação. Bom, eu sempre fiz isso, mas agora eu estou insatisfeito no meu ambiente, eu estou mais irritado, eu não consigo mais concluir as minhas funções até em casa. Às vezes é só a alimentação que está interferindo nisso, tá? Então, não tem mistério. Para alimentação é equilíbrio. Simone, muito obrigada, tá? Pelas suas dicas. Serão ótimas e bem-vindas para o nosso pessoal. Obrigada por ter participado, tá? Da nossa 24ª CIPATP. E a gente agradece mais uma vez. Obrigada e Não, bom dia. eu que agradeço. Bom dia para vocês e bom trabalho.